Boa tarde, Nazaré, subsecretário, boa tarde, formadores, líderes GRA. É com muita satisfação, muita alegria que a gente recebe hoje aqui a professora Tereza Pena Firme, que dispensa quaisquer apresentações. Fiquei muito feliz quando o secretário me chamou e pediu para que eu pudesse organizar essa palestra dela aqui, essa conversa, esse bate-papo, que com certeza vai ser um momento muito rico. Professora Tereza, que alegria que a senhora está conversando com a nossa turma, com os nossos professores, compartilhando todo o seu conhecimento, todo o seu saber. Fico muito feliz de ver isso acontecendo. Eu queria muito ter ido aí, te dado um abraço, mas o trabalho apertou aqui, eu preciso responder algumas coisinhas mais urgentes, tocar aqui a nossa lojinha, mas está tudo certo e quero te agradecer por tanto vigor, por tanto compromisso, tanta dedicação com a nossa educação. Isso era inspiração para a gente, tá bom? Um beijo e que todo mundo aproveite muito a honra de ter uma aula, de ter um momento com a professora Tereza Pena. A minha primeira saudação e o meu primeiro abraço com profundidade em vocês, meus colegas, minhas colegas, e queria que vocês levassem esse abraço carinhoso e afetuoso aos professores do município, todos os professores, e, de um modo particular, esse abraço às crianças, jovens e seus familiares, porque sem eles não tem professor, não há escola. Eles são a razão de nós vivermos. Nós estamos aqui porque há crianças, há jovens e há famílias. Essa é a nossa razão. Então, nós temos aqui que dar a prioridade àqueles por quem nós estamos aqui. Essa é a nossa prioridade. E toda a minha fala vai direto às crianças, aos jovens, e às vezes eu falo tão infantilmente em certas palestras que eu já fiz pelo Brasil afora, que havia um bando de crianças na janela me escutando, porque estavam entendendo o que eu estava dizendo. Porque eu queria falar de uma maneira bem simples, bem natural e que chegasse às crianças. Então, dessa maneira, eu atraía também as crianças. E é assim que eu me sinto. Gente, eu já vou falando, nós somos assim. Nós somos professores, nós lemos, ouvimos, conhecemos, depois nós escrevemos aquilo que é importante fazer, depois nós anotamos, depois nós sintetizamos, depois de sintetizar nós apertamos mais, até chegar ao essencial. E quando nós entramos na sala de aula, estamos com o essencial. O resto vai aparecer, Deus vai inspirar. Vem o Espírito Santo e, de repente, eu começo a falar o que eu não tinha preparado. Mas a essência eu tenho que levar. Não há um dia eu vou dizer uma coisa certa. Todos vão concordar com o que eu vou dizer. Não há um dia que o professor não pense na aula que ele vai dar. Não há um dia que o gestor não pense naquilo que ele vai fazer naquele dia. Pode não ter escrito, mas a cabeça já tem que estar direcionada, senão ele não consegue fazer, porque é muito rápido. Eu já estou entrando na introdução para seguir meu tempo, sem exagerar, mas não posso deixar de dizer as coisas que eu acho que são essenciais. A primeira, portanto, eu gosto de dizer essa história do agradecimento, porque me aprendi isso numa palestra, que há 3 níveis de agradecimento. O nível superficial, o nível mais intermediário e o nível mais profundo, no Tratado da Gratidão. O nível mais superficial é aquele livro das línguas. Eu estava falando com a Ana Cristina, com a Tereza, gente das letras, que aquele nível mais superficial, dizem os estudiosos, e foi Novo a quem contou isso mais detalhadamente, que é um nível assim que você reconhece que recebeu um favor, você agradece. Então, esse nível mais superficial, você diz, como as línguas germânicas, saxônicas, thank you, thanks, thank you very much, dankeschön. Há um segundo nível intermediário que você é um pouco mais profundo,
Então, você já diz, reconhecendo que foi uma graça, que foi um favor. Se você ia ser mais suave, mais romântico, é o termo em que você diz gracias, muitas gracias, ou então grazie, como é italiano. É o merci, como diz o francês, mas há um nível mais profundo. E este nível, sim, é aquele no qual você agradece devendo. Você deve um favor. Você tem uma obrigação com a pessoa que lhe fez um favor. Então, você diz que você está obrigado. Isso se chama muito obrigado. Isso é em português, que se diz o jeito mais profundo de agradecer. Obrigada. Muito obrigada. Então, agora que eu estou no profundo do coração, devendo a vocês, eu estou devendo mesmo. Eu estou cruzando minhas mãos aqui, porque eu disse ao secretário que isso não seria o único contato, que ele poderia contar comigo com muita satisfação, mas não demorasse muito, não, porque o grande maestro Fon Karajan consultou uma astróloga e disse a ela que queria um mapa astral. Ela deu um mapa astral para ele e disse, maestro, tem duas notícias, uma é muito boa, a outra mais ou menos. Qual é que você quer ver primeiro? A muito boa. Ah, então o que é? Que você, quando for para o céu, vai reger os coros celestiais. Meu Deus, que maravilha! É isso que eu quero, que coisa... Mas qual é a outra notícia? É, maestro, que o primeiro ensaio está marcado para amanhã às 10 horas. Eu queria que vocês soubessem que eu estou como o maestro Fon Karajan. Entendeu? Entendeu? Para bom entendedor, meia palavra basta. A pessoa vem oferecer, eu estou oferecendo. Está dizendo obrigado, está ótimo, é o que basta. É isso que eu quero, é obrigado, nada mais. Muito obrigado e está certo. Bom, aqui eu entro direto, agradecendo essa oportunidade a vocês, a todos, desde o secretário em toda a sua equipe. Eu conheci a Nazaré, o Will, a Rita, a Ana Cristina, e assim a gente vai conhecendo as pessoas dessa equipe, pouco a pouco. De repente eu conheço mais de vocês. Nós estamos num mundo tumultuado, cheio de guerras, cheio de prédios que tombam, de edifícios que caem, de bombas que explodem, de pessoas que caem na rua, de pessoas que se afogam, de pessoas que caem dos edifícios, de tudo que cai sem parar. E, de repente, o que a gente vê, de repente? Vê que a lua e o sol se encontram e não caem, nem o sol cai, nem a lua. Precisamente no tempo, o Sol e a Lua se encontram e nós tivemos esse magistral eclipse do Sol, que vai acontecer precisamente na data marcada daqui a 20 anos. Isso é maravilhoso, basta para dizer, Deus existe e Ele está conosco. Então, esse encontro foi um exemplo para a natureza, para a humanidade. Não briguem, não se ofendam, se perdoem, deixe que um passe em frente ao outro. Isso é a vida, isso é o encontro. E este encontro foi marcado assim. Deus está conosco. Eu queria vir vestida com a minha camisa do meu time. Eu sou fluminense, tem que dizer. Não sou Flamengo. Mas eu quis vestir a camisa do meu time. A camisa do meu time é essa aqui, ó. É essa aqui. Que significa Instituto de Educação há muitos anos. A camisa dá em mim hoje, porque eu diminuí de tamanho e de peso. Agora dá. Não dava, agora dá. Quer dizer que eu diminuí de tamanho e de peso, porque eu estou buscando a síntese. Eu estou aqui com vocês hoje por causa da síntese do encontro. Esse encontro, se a gente não se repetir esse encontro, não faz mal. Quero que vocês levem daqui a essência do que acho importante para vocês, nesse encontro hoje. E eu pedi a Nossa Senhora Aparecida que viesse. Então, eu botei em Nossa Senhora Aparecida. Botei nela, sabe o que eu vesti nela? A roupa de professora. Que ela seja nossa mestra e inspire. E com todas as crenças que eu respeito, busquem a fé. No meio desta confusão do mundo, busquem a fé. O encontro das raças, das etnias,
das crenças, dos amores, das ideias. Esses encontros todos, procure o melhor possível para que haja realmente uma grande festa na terra e no céu do encontro. E eu quero que as crianças sejam as mais beneficiadas desse encontro que nós queremos fazer. Essa introdução aqui é para dizer a vocês que eu tive um encontro estranho, milagroso, de repente, com Ferreirinha. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu tenho que ir ao município. Eu tenho que chegar ao município do estado do Rio de Janeiro. Ao município do Rio de Janeiro. Porque foi aqui que eu me formei. Foi aqui que eu marquei a minha carreira. A minha bandeira é de professora primária. O resto é anexo. O que me formou mesmo foi ser professora primária. Vocês não eram nascidos, eu já estava lá. E comecei lá pela Pedra de Guaratiba. Então, com esse amor pela profissão, foi de tal forma que eu carrego isso comigo sempre. O doutor Pitangui, grande cirurgião plástico, não gostava de ser chamado doutor Pitangui. Ele queria ser chamado professor Pitangui. Eu gosto de ser chamada professora Tereza. Ou simplesmente, na intimidade, tia Tereza. Daí para baixo. Nada de título, porque não cabe a nós, hoje, falar de título, como todos nós estamos com algum título, alguma formação especial, que vale tanto quanto o outro. Não há diferença. E é nesse conjunto que nasceu um outro encontro. E esse outro encontro é que vai dar a razão desse encontro aqui. Eu encontrei com o Ferreirinha, tive um contato com o Will facilitou, falei com o Nazaré, pessoas que eu facilmente localizei e fiquei atrás. Tive um ex-aluno, não sei se vocês conhecem de nome, Ricardo Birenbaum, foi meu aluno de mestrado na Sesgan Rio, excelente aluno, e o Ricardo, esse Ricardo não larga a avaliação, fica com a avaliação. Então, eu pedi a ele me ajudasse a entrar em contato com pessoas do município, mas eu me lembrei da minha própria sobrinha, que é a Tereza, e que é do município, e foi mais fácil chegar lá e aparecer para fazer uma visita. E ele foi tão rápido, o encontro, o Ferreirinha, seus assessores, foram tão rápidos, não demorou muito. De repente, estava a Rita informada, todos estavam informados. Por quê? Ele se encantou com a ideia que eu trazia. Eu vinha trazer um presentinho para o município do Rio de Janeiro. E o presentinho representava mais do que uma coisa comprada, mais do que uma coisa assim, criada de repente. O presentinho representava um trabalho acumulado, pelo menos em 30 anos, de trabalho, de preparação. Sem falar dos anos de magistério, que aí eu vou dizer no fim. Mas, uns 30 anos, houve um encontro interessante que resultou nesse presentinho que eu trouxe aqui. Por que eu quis trazer agora? Porque agora acho que Deus me inspirou, está na hora de ir lá, vai lá. Vai lá e entrega. Porque você entrega, se o secretário, agora me lembro até de uma história que eu vou contar rápido. Eu tenho muita história na minha cabeça. Se ele gostar, vai acontecer. Quando o Joãozinho 30 estava na Beija-Flor de Nilópolis, não precisam vocês espalhar, também não espalhem, não. Mas eu já saí 13 vezes na passarela. 13 vezes. E eu conheci Joãozinho 30. Ele chamou a Pinar. Pinar, você é um modelo negro aqui dessa escola. Vai lá e tira o príncipe para dançar. Se ele aceitar, se ele não aceitar, fica quieta, não acontece nada. Você sai, não acontece nada. Mas se ele aceitar, você está na mídia, Pinar. Pinar foi lá, toda bonitona, e o príncipe dançou samba na Beija-Flor de Nilópolis com Pinar. O príncipe Charles, que hoje é o rei Charles. Pinar ficou na mídia. E ela ficou famosa, e o Joãozinho feliz, porque ele aceitou não humilhar.
vai fazer a pergunta. Se ele aceitar, você está feito. Eu fiz, lembrei disso. Eu vou falar com o Ferreirinha. Se ele topar, se ele não topar, não acontece nada. Ele topou, e agora, olha aí. Ele aceitou. É isso que eu quero. Ele foi rápido. É isso que eu quero. Vem cá que eu vou fazer um vídeo agora. Na hora ele me faz fazer um vídeo. Me rapidamente responde isso. Ele foi rapidamente. Eu já li assim com ele e vi que ele recebia o presente como se fosse uma joia. Uma joia. Essa joia representava um tipo de legado. Um legado. Você tem uma coisa preciosa, você vai procurar quem é que vai ficar com aquilo. Com quem vai ficar? Vamos ver com quem vai ficar. E eu falei do Ricardo Birnbaum, porque eu tinha uma história com ele, era uma poesia assim, que se chamava O Terço, a poesia, O Terço. Era dela. Dizem que foi uma santa. Com quem fica? Essa foi a poesia que eu disse a ele. Ele me levou de presente um terço. O Ricardo, que é um judeu. Não é lindo isso? Eu aceitei e disse o verso para ele. Com quem fica? E eu levei isso assim, com o mesmo espírito. Com quem fica? Com o Ferreirinha. Com ele ficou. Ele ficou, ele abraçou, ele imediatamente quis que esse presente não fosse dele, fosse de todo o município do Rio de Janeiro. E é para vocês que é o presente. Está aqui ele. Eu vou mostrar melhor para vocês. Como é que nasceu a avaliação de programas socioeducacionais? Uma abordagem alternativa. Ele, na minha cara ali, fez 3, 4 perguntas. Eu respondi, ele disse, acabou, é isso que eu quero. O Unicef me chamou e me botou um problema na mão. Eu preciso saber o que está acontecendo com os meninos de rua na década de 80, que estavam povoando as ruas do Rio de Janeiro, completamente abandonados, jogados e praticando pequenas, ou talvez graves delinquências, mas eles estão sendo recolhidos por alguns programas que estão se chamando alternativos, porque estão tratando deles na rua mesmo. Não manda para casa, não. Vamos trabalhar aqui mesmo na rua. E esse tipo de trabalho é aqui mesmo na rua, agora. Não vai embora, não, fica tudo aqui. Não separa dos seus amigos, não, fica tudo aqui. Não. Vários programas surgiram no Brasil. Eram quase 200 programas no Brasil, dessa natureza. Foi quando nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu peguei essa fase. Então, ele me pediu, você poderia fazer, não precisa dizer como é que eu cheguei à Unicef. Sempre tem alguém que leva você lá. Um colega meu me levou lá. Ele disse para mim, eu quero que você faça isso, que faça um estudo para descobrir, uma avaliação, para descobrir o que está acontecendo com os meninos que estão frequentando esses programas, se isso está valendo a pena ou não. Porque se isso está valendo a pena, eu vou tomar decisões. Mas eu quero saber se está adiantando. Eu disse, mas o senhor está falando do Brasil? Do Brasil. Bom, eu fiquei diante, imediatamente, de uma amostra. Você não pode ir ao Brasil, uma amostra. O senhor aceita que eu ponha uma equipe, não eu sozinha? Não aceitem projetos sozinhos. Acompanhado? Aceito. Vê quem você quer. Eu chamei um rapaz e uma moça. Rapidamente. Ele, o rapaz, era um rapaz formado em educação, com doutorado em Stanford, morando em Porto Alegre. Já com cidadania brasileira, porque estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com mulher, filhos e tudo, estava lá. A mulher era uma indiana, casada com um americano, e que morava nos Estados Unidos, mas estava atualmente no Maranhão, fazendo um trabalho que começou com o Corpo da Paz e não sei o quê, e estava trabalhando na Universidade Federal do Maranhão. E eu, Tereza Penafino, no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, também formada lá em Stanford, no mesmo lugar
que esse rapaz se formou, em épocas diferentes. Ela, com base em física, formada em física na graduação, ele na graduação em pedagogia e eu na graduação em psicologia clínica. Agora, vocês imaginem, esses três, diferentes na sua formação, mas semelhantes na sua cúpula, porque todos três estavam dentro da cúpula chamada educação. E mais, seguros por uma referência que se chama contato com a pobreza, conhecedores da pobreza, sim, sensíveis à pobreza, sensíveis à criança e ao jovem em situação difícil, sensíveis à criança e ao jovem na escola, sobretudo na escola pública, onde eles estão mais, são crianças de maior dificuldade, mas, de um modo geral, as crianças e os jovens. Todos os três tinham essa sensibilidade. Juntamos os três e resolvemos fazer o estudo. Resultado, não vou contar o estudo, foi um sucesso. Conseguimos a amostra em todas as regiões do Brasil. Pegamos só 11 programas. 11! Um deles era desse Padre Júlio, que aparece de São Paulo toda hora aí. Um deles. Mas pegamos de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Fomos os três. Ela de onde estava, ele também, e a Unicef botou os três na marcha da busca do que estava acontecendo com aquelas crianças. Como? Mas como? Fazer prova, fazer questionário, fazer entrevista. Como? Se é um menino que está correndo sempre de uma esquina para outra. Temos que fazer uma avaliação no mesmo estilo. Usamos o estilo naturalista. Eu não vou perguntar ao menino se você usa droga. Eu observo o menino. Eu sinto o menino. Eu não vou perguntar se o menino está angustiado. Eu observo sua reação, suas ações. Eu uso a observação como o melhor instrumento de avaliação. E fomos usando isso. O que mais? Vejo o menino brincando, vejo o menino correndo. Temos que visitá-los. E a nossa visita era uma visita completa, onde fazíamos isso. Então, como eu estava diante de uma pessoa muito preparada na física, e em medida, ela tinha um doutorado, particularmente em medida e em pesquisa e avaliação, ele em planejamento e eu em falação. Conversa, papo com as crianças, era comigo. O papo era comigo, a conversa era comigo. E assim foi que nós três nos juntamos com as nossas possibilidades e conseguimos, com nossas metodologias, que eu não vou falar aqui, isso tem maneira de vocês saberem depois. É para botar vocês curiosos. Nós descobrimos coisas incríveis. Vou dar um só, tá bom? O resto vocês esperem que vai acontecer. Era chuva, dia de chuva. Nós estávamos num programa aqui no Rio de Janeiro, nos fundos da Candelária. Os meninos estavam dentro da saleta porque chovia, e eram engraxates na maioria. Disse, como é que a gente vai fazer com eles? Observá-los engraxando? Vocês estão aqui dentro? Vamos fazer um teatro? Vamos. Ah, vamos fazer um teatro. Um se sentou no chão e começou a falar uma história. E eu disse, espera aí, você vai começar. Nós vamos fazer um teatro. Que teatro? Primeiro ato. Como são os meninos antes de entrarem no programa? Como são os meninos antes de entrar? Não eram eles, os meninos. Segundo ato. Como estão os meninos no programa? Terceiro ato. Como vão ficar os meninos quando saírem do programa? 3 atos. Vamos, primeiro ato. Desculpem que eu vou usar o termo. E era briga, só dava porrada. Assim que eles diziam. Brigavam um com os outros. Esse primeiro ato acabou. Segundo ato. Eles faziam a cena, 5 ou 6 faziam a cena, e um narrava. Segundo ato. Levanta a mão, lava as mãos, se arruma, fala. Fazendo todos os gestos e mímicas, era tudo na mímica, enquanto um era o narrador. A mímica a gente não sabia se era o narrador que ditava ou se eram eles que inspiravam o narrador. Segundo ato. Terceiro ato, eles já faziam um indivíduo com uma maleta de executivo chamando outros meninos da rua para o programa.
Está feito. Avaliação pronta. Antes, durante e depois. O que está acontecendo com eles? Já uma visão de futuro, de como eles vão ficar. Mas, ao mesmo tempo, de que ainda haverá meninos na rua depois que acabar o programa. Uma coisa profunda que você podia tirar. Colegas, era assim que a gente ia tirando a informação. Num programa de meninos, havia uma saleta escrita assim, põe aqui os perdidos e achados. Não, cadê o roubo? Cadê o furto? Estão fazendo uma sala para as coisas perdidas? Está mudando o caráter. E descobrimos, com isso, para terminar a minha narrativa, que esses programas estavam levando os meninos às seguintes categorias de mudanças. Crescimento individual, autoestima, autoconfiança, desembaraço, relações humanas. Segundo, isso é crescimento individual. Relações interpessoais estavam mudando. O que mais? Competências para o trabalho, estão aprendendo. E quarto, valores morais. Mulher de barriga, a gente não rouba. Depois aprendeu a não roubar, nem a que não tem barriga. Porque o programa estava levando os meninos a uma transformação. O que nós apresentamos à Unicef para terminar a minha narrativa? Sim, os meninos desses programas, que são atendidos no seu habitat, antes de eles mesmos tomarem a sua decisão de largar a rua, de trabalhar e voltar para casa, está acontecendo. No Brasil todo. Vale a pena. Ele disse, então, vamos apoiar tudo isso, porque esse estudo, olha, eu não sei como eu fiquei em pé, é o primeiro estudo no mundo sobre meninos de rua. Foi no Brasil. Esse estudo nos botou emocionados, de tal maneira que, quando chegamos ao fim, ele durou 1 ano, uns 6 meses. Não durou 1 ano, não. E não pode demorar, eles crescem rápido, mas fomos rápido. Não demorou 6 meses. Quando demos os resultados, eles correram imediatamente para lugares sem estar impresso. Não imprimimos o relatório, não fizemos o relatório oficial, não. É como saiu, no rascunho, no mimeógrafo, na cópia, na xerox, quando puder. Muita gente levou para fazer, nos seus lugares, aquilo que o resultado desse estudo. Porém, tivemos uma responsabilidade de escrever um livro sobre o método que nós usamos para avaliar esses programas. Esse é o outro grande desafio. Então, nós três, fizemos esse material. Que levou esse material, para ele ser usado, nós tínhamos que colocar nele tudo aquilo que nós fizemos. Mas como? Não podemos fazer um livro chato, monótono. Vamos fazer um livro alegre, um livro vivo. Pensa aqui, pensa ali. Cada vez que os 3 se encontravam para preparar esse material, esse livro, a gente não sabia de que tamanho ia ficar. A gente vinha com novas ideias. Não fiquem sozinhos. Pega um colega, ou uma colega, ou 2 ou 3. Faça equipe, que é melhor. Então, cada um juntava de um lado e de outro. Pronto. Então, foi saindo de tal maneira o programa. Foi saindo de tal maneira que nós chegamos, então, a um ponto de que nós estávamos emocionados de ter concluído um livro, que era bem grande, mas ele tinha 7 passos importantes. Apresenta 7 passos importantes. Que passos são esses? Nós, então, resolvemos escrever no livro aquilo que nós fizemos na avaliação dos meninos de rua. E aí pusemos a história, vamos fazer uma coisa poética, a história, vamos fazer uma coisa poética. E olha bem o que apareceu. O que apareceu? Já no primeiro caderno. No primeiro... não pode ser um livro só. Porque a avaliação tem vários passos. Então, para ser didático, vamos fazer, cada um é um passo da avaliação. Avaliação de quê? De programas. Programa de quê? De criança, sim. Mas que tipo de criança? Socioemocional. Programa de criança, programa socioeducacional.
que fala muito da vida social e do processo educacional. A psicologia vai junto, integrada. Esse é o tipo de avaliação. Dá para avaliar projeto, programa, dá para avaliar a sua empresa. Uma pessoa me disse, dá para avaliar a minha empresa? Dá para avaliar a sua empresa. Dá para avaliar o meu negócio? Dá para avaliar o seu negócio. Dá para avaliar a minha clínica? Dá para avaliar a sua clínica. Dá para avaliar a família? Dá. Dá para avaliar a turma? Dá. Dá para avaliar um aluno? Dá. É um trabalho de conjunto, mas dá para aplicar em cada aluno, em cada pessoa particularmente. Nós tivemos essa sensação. E aí, tudo que ele, Juan Antônio Chiriboy, vai aparecer o nome dele, nome salvadorenho. Ela é Vatsala Younger Stone. Stone é do marido. E eu, Tereza Pena Firme. Bem brasileira e carioca. Nascida em São Cristóvão. Então, eu sou bem daqui. Pois bem, nós três, com a cúpula semelhante da universidade, com o social integrado, porque conhecíamos a simplicidade e a pobreza. Tínhamos até vivido, de certo modo, essa pobreza. E também com a especialidade que caracterizava o tom diferencial do livro. Ele bem no planejamento, ela bem na parte métrica, na parte de medida, de mensuração, de busca, de armação do esquema, etc., do design, e eu na história, na conversa. Vocês já viram que eu sou da conversa, né? Comigo é o bate-papo. Eu gosto muito de conversando, chegar lá. E foi assim que ficou pronto o trabalho. E aí, com esse trabalho pronto, vocês vão ver como é que ele ficou formado. Queridos colegas e queridas colegas, cada vez que eu tenho uma dúvida sobre avaliação, eu vou lá. Porque nós pusemos ali. Não eu sozinha, nós três. Está ali no material. Se você conseguir ler tudo que está nesse material, eu vou dar os parabéns a você. Você acaba de fazer um curso de avaliação. Ali está um curso completo. Claro, há coisas e coisas na avaliação que eu vou dizer rapidamente. Mas ali está o que eu falei para vocês. A essência é um manual. Eu não vou chamar de Bíblia, é uma pretensão. Mas é uma coletânea, não podia ficar num livro só. Quem é que queria publicar? Ninguém. Por quê? Mas publicar, editar 7 cadernos, impossível. Editar tanto, eram 6 naquela época. Mas como é que pode fazer 6 cadernos? Não pode, mas tem que ser, não pode ser junto, ninguém. Até que nós três pensamos, aliás, nós três, já não deu para o terceiro pensar, porque o rapaz faleceu, esse já está no céu. Ela continua, ela foi embora do Maranhão para os Estados Unidos. E eu estou aqui. O que eu disse para ela? Olha aqui, ele já foi, daqui a pouco é uma de nós. É melhor fazer isso logo. Vamos imprimir isso logo. Aí eu comecei a desconfiar que podia haver plágio. Claro, porque eu distribuí o rascunho, distribuí a parte impressa, assim, de rascunho. Não, eu confiei que ninguém ia fazer plágio daquilo, porque não dava para entender a grandeza do que estava ali. Mas nós sentamos, eu disse, chegou a pandemia. Eu digo, é agora. Presa em casa com a pandemia, eu disse, vamos fazer o último caderno, que se chama atualização. Se esse material tem 30 anos de existência, o último é da agora. Então, o livro ficou pronto. Eu, de pandemia em casa, ela de pandemia nos Estados Unidos e o outro no céu, inspirando. Conclusão, fizemos o 7º caderno. O 7º. Ficou o 1º de apresentação e 7 cadernos que mostram os passos da avaliação que nós fizemos, que deu certo, que deu resultado muito bom e que está às ordens de vocês, para fazerem desse material o seu material de cada dia. Eu estou com uma dúvida em como se faz isso. Vê lá no livro, vê se tem um caderno que trata disso. Está lá, lê. Mas, de preferência, leiam um de cada vez, desde a apresentação até o caderno da atualização.
A apresentação é isso, a história que eu contei. A atualização é um... Esse da atualização deu trabalho. Sabe por quê? Porque tentou resumir tudo que foi dito nos cadernos anteriores. E, em segundo lugar, que foi o mais difícil, colocar no caderno, posso estar errada, 16 tipos de abordagem avaliativas que apareceram nesses 30 anos. Devem ser 16 ou 17. Vocês vão ver. Esqueci agora, não tem nada a ver com a idade, eu esqueci o número de avaliações. Mas há um número. Que avaliações foram essas que apareceram nesse período? Várias abordagens avaliativas que vocês podem apreciar a síntese delas. Porém, modéstia à parte, vocês vão ter, neste livro, tudo o que vocês quiserem saber de essencial em avaliação. Os outros são muito importantes, mas olham nesse. Esse livro traz referência, várias páginas de referências bibliográficas, estrangeiras na maioria, norte-americanas na maioria, porque avançaram na avaliação os americanos. Eles estão escrevendo até hoje, mas não só americanos. Eles pegam gente do mundo inteiro e publicam. Então, está aparecendo na publicação norte-americana, coisas do mundo inteiro. Está ali. Então, a referência, para dizer que essas abordagens que surgiram são válidas. Você pode querer estudar cada uma delas, mas você vai encontrar neste material a essência. Não estude nenhuma sem primeiro olhar isso. E eu gostaria de dar um prêmio, se eu pudesse, a quem conseguir ler ele inteiro, mas não é para ler rápido, não. Ler com calma. Mas merece um prêmio quem conseguir ler. E garanto que quem conseguir ler todo vai fazer uma palestra muito melhor que a minha. Eu cheguei, assim, ao ponto fundamental da palestra. O que eu vou dizer é mais curto, mas a Tereza vai me ajudar a mostrar as partes do livro. Vamos ver a primeira lá. A primeira, vocês estão vendo lá, é uma apresentação. Essa apresentação conta a história que eu contei, de onde nasceu o livro. Nasceu de um estudo. Então, a apresentação fala dos autores, fala do currículo dos autores, fala da intenção do livro, fala que foi Itaú Social. Estava lá, olha o que é uma aluna, hein? Uma aluna minha de um workshop de avaliação. Chama-se Angela Dannemann. Essa mulher, aluna, professora, formada como vocês, ela ficou tão entusiasmada que ficou atrás de mim para publicar isso. E ela ficou me empurrando e pegou. E foi aí que nós fizemos a publicação. Entreguei nas mãos de Itaú Social, que é uma fundação de São Paulo. Ela era superintendente, então o que ela fez? Mandou editar. Mas nós pedimos, pelo amor de Deus, que nós queríamos ser responsáveis pelo que estava escrito, eu e a Vátsala. Se nós tivéssemos dúvidas, nós íamos perguntar a outra pessoa. Mas nós queríamos deles a ortografia, a distribuição nas páginas, o formato, a organização. Demos ideia dos desenhos, de que alguém uma vez fez uma tentativa inicial. Tivemos um padrinho desse livro, chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, que disse em público que havia 2 eras na avaliação, antes desse livro e depois desse livro. Exagerou, mas ele queria dizer que é uma maneira humana de fazer avaliação. Altamente humana e altamente estimulante. Ele faleceu também. Eu disse a ela, todos estão indo, de repente somos nós. Olha o negócio do maestro que eu falei, Foncarazão, né? O ensaio pode estar mais perto. Vamos fazer já. E foi feito o trabalho. Itaú levou 1 ano quase, mas saiu publicado em 2021. É novo. Em 2021 saiu o livro. 2021, 2022. E como eles fizeram várias cópias, eu vou dizer o que eu estou fazendo para ajudar vocês. Vamos mostrar agora? Esse é o número 1. O número 1 fala exatamente o que significa avaliação.
Aí, depois eu vou dizer de que maneira nós dissemos isso. O que significa avaliação. O segundo, o número 2, fala tudo sobre que rumo tomar. A conversa continua. Que rumo tomar? É na hora de formular questões avaliativas. Como se formula questões avaliativas? Você vai avaliar o quê? É muito sério. O terceiro, como enfocar e pôr em prática, enxergando o alvo. Ali, antes de questionar, desculpe, o anterior, fala mais das preocupações. Quais são as preocupações? Aqui é que agora o outro é como questionar. Eu primeiro saber o que está preocupando as pessoas. Agora eu quero saber como questionar. Como se faz uma questão avaliativa? Está aqui. O outro caderno ensina rumo ao campo, a travessia. Como ir lá para o campo, para procurar a informação. Rumo ao campo. Como ir ao campo procurar a informação. O outro caderno 5, coletando as informações. Aí você vai coletar, vê? Você tem um rumo e vai coletar. O sexto caderno, voltando do campo, construindo a resposta e dando a notícia, dando o resultado. E aí, parou. Fizemos o trabalho. Tinha que fazer a atualização. É o 7º caderno, que foi feito na pandemia. Atuando como avaliador profissional. Iluminação não tem fim. Mostrando que várias abordagens foram criadas, estão sendo criadas, e a avaliação continua nas mãos de vocês. Este livro inspira a dar continuidade. Agora, uma particularidade dele, me dá um qualquer. Todos eles têm o mesmo formato. Me dá um número, esse é o número, tá bom, o número 6. Aqui o número 6, ele começa, todos eles começam com questões assim, que despertam a sua vontade de perguntar. Coisas que você quer saber? Inicia-se com algumas questões de preocupação sobre o assunto. Depois, ela vai falar, esse é o caderno 6. Ela escreve aqui, o livro escreve, no caderno anterior, o resumo do caderno anterior. Daí vem uma parte chamada este caderno, neste caderno. Então, o assunto do caderno. Quando acaba o assunto do caderno, todo o assunto, existe uma coisa muito importante, que a gente fala de uma maneira, feita uma história. Nós criamos uma situação em que 5 avaliadores, 5 pessoas que coordenam um programa de avaliação, 5 pessoas, fizemos exatamente o que nós enfrentamos. Um programa de meninos de rua, que vale para crianças da escola, que vale para o programa, para outras coisas. Aquelas pessoas estavam reunidas. Quer me pegar o caderno 1? Estavam reunidas. Essa é a história. Então, elas estavam reunidas, número 1. Elas estavam reunidas, está lá, número 1. Elas estavam reunidas. Então, aflitas, porque eles dirigiam um programa, coordenavam um programa de meninos e meninas, e não sabiam se estava dando certo. Mesma coisa que nós fizemos. Mas aí tem a surpresa, que eles estão discutindo. O que a gente vai fazer? Será que está dando certo? Eles escutaram uma voz. Vocês estão preocupados? Não fiquem preocupados. Quem é? Quem é que está aí? Procura quem é, essa é a história. Quem era? Era uma mulher falando. Mas quem é ela? Gente, ela tem um véu na cabeça, ela está coberta, quem é ela? Quem será ela? Eu estou aqui para ajudar a vocês. Meu Deus, mas quem é você? Eu estou aqui quando as pessoas me procuram. Eu vi que vocês têm necessidade de mim. Vocês estão querendo saber como as coisas estão acontecendo? Eu estou aqui. Mas quem é você? Vem uma das meninas do programa e descobre, tira o véu, era um espelho, era uma mulher espelho. É a avaliação. A avaliação é um espelho, reflete a realidade. Mas é um espelho, eu sou um espelho, sim. Eu mostro o que está acontecendo. Agora tem uma vantagem. Quando você olha uma fotografia, você não pode mexer na fotografia. Ela está intacta. Quando você vê um filme,
Você pode mexer um pouco, mas não é igual. Mas quando você bota um espelho, você se vê, olha aí, dá um jeito, melhora o perfil. Esse é o espelho. É rápida a mudança e você pode mudar. Isso se chama avaliação. Você se vê como você é, não como poderia ser. Então, é lindo quando você vê a própria criança mostrar o que ela é, o que ela sente que ela é. É uma coisa muito bonita quando a criança se descreve diante do espelho. Põe o seu filhinho, a sua netinha, em frente ao espelho e diz como você é. Ela vai dizer o que é. É muito bonito, ela começa a dizer o que é. Então, a avaliação é um espelho. E aí, em todos os cadernos, a fala da avaliação está sempre interrompendo a fala deles, ajudando os jovens a conduzirem o programa. E eles, então, se propõem a se prepararem para avaliar o programa que estão dirigindo. E é ela que aparece. E toda vez que ela aparece, aparece um espelhinho na margem para dizer que é a fala da avaliação. Não é a fala de Tereza, nem de Juan, nem de Václav, é a fala da avaliação. É ela falando com eles. O tempo todo é uma história. Quando ela acaba de conversar com eles, tem um pedaço daquele livro que se chama Em Outras Palavras. Quando você é professor, professora, chefe, coordenador, gestor, você diz a coisa é difícil, depois você fala assim, gente, em outras palavras, o que eu estou dizendo é isso. Aqui é o contrário. Aqui se fala tudo que é fácil. Tudo que é fácil está aqui. Depois, em outras palavras, alguma fala técnica, sintetizada, para aqueles que querem apenas ver o resumo do que está aqui nesse livro. Então, tem a fala para os coordenadores do programa, para os professores, quem sabe, aqui está a fala daqueles que vão sintetizar aquele assunto daquele livro. Mas não basta isso. Quando termina em outra... Olha aqui, olha o espelho aqui de novo. Então, quando termina em outras palavras, tem uma surpresa. Você pensa que acabou o livro, o caderno não acabou, não. Olha o que tem. Ai, meu Deus, exercícios. Exercícios para fixar tudo que foi ensinado aqui. E sabe o que é mais? Folha de resposta. E sabe o que é mais? Gabarito. O que vocês acham? Valeu a pena? Vocês acham que vale a pena um caderno assim? Ensinar avaliação assim? Uma história, brincadeira, carinho, resumo, exercício, folha de resposta e gabarito. Gostaram? Me mostrem. Isso vai de cabo a rabo do primeiro caderno, que é a apresentação, aí vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e o 7, que é o fechamento de tudo e a apresentação da atualização. Esse material está impresso desde 2021 pela Itaú Social, que não cobrou, não cobra, dá, não cobra. Isso não é cobrar. Mas tem duas chances. Uma chance. Eu estou em contato com o secretário, com a Secretaria de Educação, estou em contato com o Itaú Social, para fazer uma questão entre secretário de Educação e superintendente de Itaú Social. Eu tenho já uns contatos, que vai ser feito esse contato nesse nível. A superintendente dará, espero que ela dê volumes que estão ainda por serem entregues, estão ainda em caixas, quem sabe, para mandar para a secretaria, para o município, para esse município do Rio de Janeiro, para, pelo menos, distribuir em setores-chave, onde vocês podem divulgar o conhecimento desse material e fazer um curso completo. É só seguir o que está aqui. Faz um curso em 7 módulos. Está aqui os 7 cadernos. E mais a apresentação. A outra vantagem, e isso eu estou esperando, eu não posso prometer agora. Eu quisera. Hoje mesmo eu falei para lá. Eu quisera, para ter
isso o mais rápido possível. Enquanto isso, a Tereza tem ali, né, o link. Existe um link. O livro está todo ele no link. Vocês podem ler ele inteirinho, com figura e tudo. E nunca vai sair de lá e é grátis. Portanto, nós fizemos questão de deixar isso para que a pessoa individualmente consulte. Não vai ler de uma vez. Você lê o caderno, uma apresentação, lê o 1, o 2. Se você levar um mês, você lê o livro inteirinho. E depois de um mês, eu vou lhe dar um certificado de avaliador, de avaliadora, em relação a esse programa. Porque você vai ser um campeão. Se conseguir ler todo ele, você vai ser uma campeã. Porque você vai ter uma... E quando tiver dúvida, volta para ele. Esse é o livro que eu tenho imenso prazer. Já tenho uma cópia completa com o secretário. Essa é a única que eu tenho. E eu, nesse momento de animação com esse caderno, eu quero dizer a vocês que não façam cerimônia de me consultar quando precisarem, que eu farei sempre o contato com vocês, individual ou em grupo. Quando vocês quiserem, eu estou aqui para ajudar vocês. Mas agora, com esse momento aqui, eu não posso deixar de dizer da emoção, porque nós trabalhamos com crianças, e nós trabalhamos com muita alegria, e nós trabalhamos com muita estimulação, para que essas crianças mostrassem o seu crescimento. Eu agora caio direto para entregar a vocês, em poucas palavras, por que fica o espelho com uma imagem. O espelho vai ficar a nossa imagem. Nós vamos colocar as nossas crianças diante de um espelho. Esse espelho é a avaliação. Você como professor, você como gestor, e os professores também precisam dessa avaliação. Então, você vai ver o que diante do espelho? Tudo aquilo em que você está agradando, está bonito, está bem, e melhorar aquilo que pode melhorar. Essa ideia da avaliação é que eu acho importantíssima, e ela toca numa coisa muito importante que se chama, vamos dizer, a sensibilidade da pessoa. A avaliação é isso. Segundo os grandes autores, a avaliação é um processo para verificar uma situação determinada, um objeto, na sua qualidade interna e na sua relevância, no seu impacto. Se é uma escola, as suas condições internas e os seus resultados. Se é uma criança, as suas condições pessoais, o ensino que ela recebe e os resultados que ela apresenta. Se é um projeto, todos os recursos de que dispõe e os resultados que está apresentando de acordo com um certo programa. Então, eu estou vendo o que está acontecendo com o processo e com o resultado. É com a parte interna e o impacto. E o que eu estou fazendo? Eu estou formulando juízo de valor. Então, a avaliação se caracteriza por essa parte delicadíssima de quando eu faço o juízo. Então, aqui, quando eu estou fazendo o juízo da avaliação, que eu estou querendo realmente verificar o que a avaliação tem de mais essencial, eu verifico, eu estudo as condições, eu estudo as características do processo, eu estudo as características da escola, eu estudo os recursos que a escola tem, eu estudo a metodologia que está sendo usada, eu estudo a relação do professor com a criança, da professora com a criança. Agora sim, eu posso dizer qual é o resultado na criança. Eu não posso falar de resultado se eu não tenho uma ideia muito bonita de todos os recursos de que eu dispunha. Eu não tinha esses recursos. Eu não posso cobrar resultados quando não houve recursos. Então, a avaliação tem a particularidade de julgar. A pesquisa, não. A pesquisa confirma uma teoria. A pesquisa confirma um conhecimento. Mas é a avaliação, quando você põe o julgamento, você está avaliando. Então, avaliar precisa julgar. Agora, eu vou dar um segredo para vocês. Julgar a avaliação é muito delicado, o processo de julgar.
Porque nós estamos tocando, como eu falei, no espelho, na imagem da pessoa. A imagem da pessoa é aquela imagem que a pessoa gostaria de ter. A pessoa gostaria de ter essa imagem, não tem importância. Então, essa imagem é delicadíssima, é a imagem que eu quero que a criança tenha dela mesma. A imagem que eu quero ter eu, professora. Como eu vou ter essa imagem se eu estou usando a avaliação de uma maneira muito fria, muito rígida? Eu não tenho condições de esperar bons resultados. Porque eu tenho que começar por dar uma imagem boa, para depois, então, ver aquilo que está faltando. A primeira imagem tem que ser a boa imagem. Em que você está bem? Em que você precisa melhorar? Quer ver um exemplo? Eu peguei eu achava que era tese de mestrado, papelório todo. Entrego ao meu professor, nos Estados Unidos, tudo em inglês. Entrego para ele, está aqui, terminei. Ele pegou, volta daqui uma semana e vamos conversar, com muito prazer. E eu digo, volto, com muito prazer. Eu entrego a meu papelório, achando que eu estou entregando já, né, a minha tese, que eu juntei tudo, mestrado em inglês. Quando eu recebo, que eu vou lá, aí, que será que ele vai dizer? Ele era uma das maiores autoridades na ocasião, no assunto que eu estava tratando, dentro da área da psicologia da educação. Olha o que ele escreve do lado de fora, em letras vermelhas, bem grandes no meu trabalho. Excelente, com 3 pontos de exclamação. Eu dei um pulo de alegria. E embaixo estava escrito assim, como um primeiro rascunho. Brilhante avaliação. Brilhante. Você está linda. Só podia cortar o cabelo um pouquinho. É muito diferente dizer, seu cabelo precisa cortar, tem que cortar. Não precisa dizer mais nada, chega. Fala isso para o namorado que dá certo. Fala para a namorada, fala para a mulher, fala para o marido. Mulher, você está linda, você é um espetáculo. Outro dia eu digo o resto. Meu Deus do céu, é a primeira impressão forte de que a criança está precisando. É esse impacto do ver o que está bom primeiro, para depois ver o que precisa melhorar. Então, meus colegas, minhas colegas, essas coisas estão muito presentes na autoestima. A autoestima combina com o valor, o julgamento. O julgamento faz uma autoestima melhor. E outra coisa, e se faz a autoestima melhor, eu vou avaliar e eu vou dizer, julgar o que está melhor, eu vou produzir aprendizagem, eu vou produzir conhecimento, eu vou produzir sucesso. Eu já estou quase que acabando, mas é preciso contar para vocês um episódio típico, real. Olha, gente boa, gente fina, escuta bem o que eu vou dizer. Se quiserem me honrar, me chamem de professora primária, porque foi aí que eu descobri coisas do outro mundo, coisas maravilhosas. Quem é que não se esforça para conseguir uma bolsa no exterior, não sei o quê? Olha o que aconteceu comigo. Na sala de aula, 1º ano, alfabetização, Instituto de Educação, grupo escolar do Instituto de Educação. Eu estou na sala, estou eu com a criançada. Professorandas entram, a cada 20 minutos entra uma turma, 3, 4 turmas por dia, entrando na sua sala para ver como é que você dá aula. Era a prática de ensino antigamente assim. E era assim que eu fui aprendendo a ser professora. Porque a crítica era uma crítica suave. Deixava um bilhetinho, parabéns, gostei da sua aula, eu quero voltar. O pessoal andou gostando das minhas aulas e eu ficava feliz. Então, olha bem, e eu muito feliz, porque elas deixavam para mim um bilhete. Valeu, maravilha. Naquela época não diziam valeu. Ótimo, parabéns. E eu bem feliz com aquelas elogios. Às vezes, vou te dar umas ideias. Crítica boa, positiva, construtiva. Isso é avaliação. Um dia eu estava numa boa e eu fiz um teatro. Era um teatro, eu vou ser bem rápida. Era um teatro de... Porque depois disso eu já vou fechando. Era um teatro de quadro negro giz.
Eu vou botar uma palavra no quadro, é uma pessoa que vai é uma coisa que vai chegar lá. E vocês vão representar. Então, não era só gente, eram situações também. Então, eu escrevia as cortinas, mamãe. Não pode falar alto, só representar. E cada um representava a mãe que tinha. Era uma coisa notável, mas eles perguntavam, pode lavar roupa, pode ir na porta, pode cozinhar, pode ir ao mercado. Eu, pode, tudo que mãe fazia. Pode rezar. Aí, iam nessa. Aí eu mudava para outra coisa, para papai, para brincadeira, para estudo, escola. Fui vendo a complexidade das palavras e a capacidade deles de verem, entenderem e representarem. Naquela farra, olha bem, e aí eu boto a palavra pescaria. E naquela época, pescaria, um garoto há muitos e muitos e muitos anos atrás, pode subir na carteira? Eu disse, pode. Ele sobe na carteira e faz aquela pesca de alta tecnologia, de cima de um barco. E a turma inteira, pode subir na carteira? Eu disse, pode. Sobe todo mundo na carteira. Subiu, todo mundo na carteira fazendo a pescaria. Naquela farra, eu tinha entrado na sala, a diretora acompanhada de uma visita. Ele lá sabia quem era a visita. A diretora se sentou no fundo da sala e a visita ao lado dela. Estavam me vendo, sem me interromper. Ficaram 20 minutos. Aos 20 minutos, na hora da pescaria, eles se levantaram e saíram às gargalhadas. Levantaram. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Porque no recreio a diretora mandou me chamar. Que será que ela vai dizer? Que eu botei a criançada em pé na carteira e que eu infringi a regra. Todo mundo subiu na carteira. Ela me recebeu com um abraço. Tereza, você acabou de ganhar uma bolsa de estudos dos Estados Unidos. Como? Como eu? Fruto de uma avaliação. Que avaliação foi essa? A pessoa que estava comigo era um grande professor nos Estados Unidos, estava procurando quem mereceria essa vaga. Correu 40 turmas, e escolheu você. Mas por que eu? Não era mais bonita. Naquele tempo eu era bonitinha. Mas não era mais bonita, nem mais inteligente, nem eu era a mais competente, nada disso. Eu era uma obrigada. Eu era uma professora bem ajustada, bem ajustada com a turma. Eu estava na maior farra com eles. E esse homem me viu 20 minutos, mas ele não me entrevistou. Como é que ele me deu a vaga? Não me entrevistou, não viu o currículo. Eu tinha talvez meus 30 anos. Nem isso, talvez, por aí. Mas como é que ele disse isso? Ela disse, Tereza, ele teve um critério, porque a avaliação tem que ter critério. Por que eu escolhi você? Não é porque você é bonitinha, é porque você sabe fazer determinadas coisas. Você é escolhido por quê? Você tem competência para gerência, para gestão. Há um critério, mas qual é o nível desse critério? Você tem que ser fortemente bem nisso ou não? Isso é o critério da avaliação para você julgar. Então, o que aconteceu? Ele viu você e você ganhou, porque ele só tinha um critério. Qual era o critério desse americano? Eu disse, mas não é possível que ele só tivesse um critério para me julgar. Sabe qual é o critério? Vocês adivinham qual é o critério que ele usou? Uma turma feliz, só isso. Gente, isso é que se chama ser professor. Vai lá, ser avaliador. E ele concluiu, sem ser feliz, uma turma não aprende. Sem ser feliz, uma professora não ensina. E não há aprendizagem e não há ensino. Então, eu aprendi que é um critério de avaliar o bom professor, se ele é feliz na sua função e com as suas crianças. Aí, eu tomo isso para vocês como um pensamento. Por favor, pensem nisso, porque isso é sagrado na nossa profissão. A primeira delas era uma mensuração. Só media, teste, prova, nada mais. Depois ela passou a ser descrição.
se alcança ou não alcança o objetivo. Depois ela passou a ser julgamento. A avaliação precisa julgar. E para julgar tem que ter critério. E para ter critério, você não pode escolher sozinho os critérios. Vem a negociação. Você negocia com as pessoas envolvidas no processo quais são os critérios para escolher melhor funcionário, melhor professor. A criança que deve... são os critérios. A criança tem direito de dar critérios. O avaliado tem direito a oferecer critérios para o avaliador. Isso se chama negociação. Passa adiante rápido. É que a avaliação mudou de... A avaliação teve uma incrível mudança. Vocês podem ler, por favor, para me ajudar? Não é evento, é um... Não é medo, é? Não é boletim de notas, é? Não é imposição, é? Não é autoritarismo, é? Não é secreta, é? Não é arbitrária, é? Não é classificatória, é? Esse material fica com vocês. Vocês podem fazer palestra com ele. Estudem um pouquinho mais. Vamos ao seguinte. Agora, veja o que é uma avaliação de qualidade. Ela pode ser falsa. Você mentiu, chama-se pseudo-avaliação. Ou você fez uma papelada de tantos dados, você não chegou a fazer o juízo de valor. Você mediu, deu uma nota e uma média, você não avaliou. Você só avalia quando você faz, quando você é capaz de formular um juízo de valor. Então, a verdadeira avaliação é aquela que tem utilidade, é útil. Ajuda você a mudar. Que é viável, que deve ser simples, concreta, útil para todas as situações. Se ela serve para você mudar, senão não faça, é melhor não fazer. Ela é ética porque ela respeita as pessoas. Respeita quem está sendo avaliado. Antes de eu dizer que você não está bem, eu digo em que você está bem. Isso é ética. Eu não vou espalhar para as pessoas em que você não está bem. Eu vou espalhar em que você está bem. Olha a ética, olha o respeito. Coitada da criança. Nem sempre é respeitada na classificação. Antigamente se botava até uma folha na parede para dar as notas de todo mundo. É como botar na parede a folha de pagamento de cada um. É uma verdadeira desconsideração. É secreto. Não é para ser visto. Então é ética. Ela deve ser precisa, porque ela deve procurar modos corretos de avaliar. Como eu mostrei o teatro, como eu posso mostrar um teste, como eu posso mostrar um questionário, uma entrevista, algum outro recurso que não seja somente a prova escrita. Segue a outro critério da verdadeira avaliação, é que ela deve ser prestadora de contas. Você deve dizer como foi que você avaliou, como nós estamos dizendo. Como foi que você avaliou? A criança tem o direito de saber. O professor tem direito de saber como está sendo avaliado. O professor precisa de autoestima, o professor precisa de ética, precisa de tudo isso na avaliação que nós fizermos do professor. Então, é accountability, quer dizer, prestação de conta. O que significa avaliar a sua própria avaliação. Agora, ali, eu quero que vocês façam aí um exercício de leitura que me facilite rapidamente. A autoestima é sumamente importante para o processo avaliativo. A avaliação deve ajudar na autoestima. Mas esse material vai ficar com vocês. Vamos mostrar rapidamente. Podem ler, por favor. Primeiro. Quantos estão lendo? Só 3 ou 4? Vamos ler o primeiro. Vamos lá, rápido. Isso. Aqueles que se aceitam outros. Indivíduos com baixa autoestima que evidenciam na realização pessoal, culpa, timidez, inibição social e falta de confiança para enfrentar o ambiente. Muito bem. Segue. Segue. A pessoa vê a si mesma, de certo modo, como
Mais. Pronto. Tá bom, para aí. O que eu falei ali, o que está escrito de autoestima, está na ciência. O que eu estou dizendo de avaliação está sendo produzido em centros de alta produção de avaliação nos Estados Unidos, chamada American Evaluation Association, que tem gente do mundo inteiro publicando lá, inclusive nós brasileiros. Inclusive vocês, se vierem, de repente, se interessar a serem membros dessa associação. Então, eu estou sempre captando qual é a última, qual é o mais avançado. E os professores merecem serem atualizados em avaliação, como a equipe que está diante de mim. Vocês têm que ser cobras, feras em avaliação, mas gente suave, gente competente. Vocês devem ser consultores em avaliação. Eu não quero estar diante de gente que conhece a avaliação. Eu quero estar diante de consultores em avaliação, de fazedores de avaliação. O dia que a avaliação for levada a sério como uma coisa que mexe com a autoestima das crianças, que tem levado crianças a suicídio, a assassinatos, a crimes, porque se sentem desprezados, diminuídos e desencorajados. Se eu quiser salvar a nossa população infanto-juvenil dessas tragédias, gente, vamos junto comigo levantar a autoestima das crianças e dos professores. Em outras palavras, não reprovar crianças, nem professores. Não desprezar a nossa população. Tá. Então, obrigada. As crianças não podem ser detidas no seu caminho. Absolutamente. Não há justificativo. Agora, continuar a trabalhar com ela e capacitem os professores das séries seguintes que possam dar continuidade aos programas que essas crianças não venceram. Mas, por favor, vamos acabar com isso. Os países mais avançados em avaliação já acabaram com a reprovação escolar. Não existe mais. Existe recuperação. Recuperação. Não está dizendo que está ótimo, não. Está ótimo em quê? Em que vamos recuperar. Mas os países mais adiantados já acabaram com isso, porque as crianças estão voltando para a escola e os professores querem ser professores, porque não vão passar por essa tristeza de ver os seus alunos ficarem para trás. Eles querem caminhar junto. Então, eu estou falando isso, é um libelo contra a reprovação. Eu estou na hora de dizer obrigado. O obrigado já veio antes, mas eu quero deixar esse obrigado dizendo a vocês, imagina se eu vou ler isso. O Frei Beto, que era um admirador de Paulo Freire, em homenagem a Paulo Freire, ele disse que hoje, quando ele soube que Paulo Freire tinha falecido, ele disse, de certa maneira, que ele não está, hoje não precisamos mais, ele não precisa falar que não se deve dizer Pedro viu a uva, Eva viu o ovo, nada disso. Hoje o que se tem que dizer é que Paulo Freire viu Deus. Esse é que eu vou ler. Quero homenagear Paulo Freire. Paulo Freire viu Deus. E como que eu quero homenagear a nossa criança? Eu não posso deixar de dizer, em homenagem à nossa criança,
uma das coisas mais bonitas que eu já li sobre criança. E é por causa delas que vocês estão aqui. Então, por causa dessas crianças, é que eu quero dizer para vocês, agora, ao me despedir de vocês, olha que coisa mais linda, da autoria de Manuel Bandeira. No dia seguinte, do dia 5 de dezembro de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart entrou no céu como um artista de circo, fazendo piruetas extraordinárias sobre um mirabolante cavalo branco. Os anjinhos atônitos diziam: que foi, que não foi? Melodias jamais ouvidas voavam nas linhas suplementares e superiores da pauta. O momento se suspendeu. Contemplação inefável. A Virgem beijou na testa. E desde então, Wolfgang Amadeus Mozart foi o mais moço dos anjos. É a nossa criança. A cada criança, nós temos que ver em cada criança um pequenino Mozart, um pequenino Beethoven, um pequenino Castro Alves, um pequenino Machado de Assis. Pasteur dizia que, ao ver a criança, tinha dois sentimentos. Um de ternura pelo que ela é, e outro de respeito pelo que ela poderá vir a ser. E eu não poderia deixar vocês agora sem ler para vocês, com o coração emocionado, o juramento que eu fiz. Depois eu digo em que ano eu fiz isso, e eu guardo esse juramento como o médico guarda o juramento de Hipócrates. Eu preciso salvar as crianças. Com pensamento no Brasil, e consciente da responsabilidade da missão que me é confiada, é o nosso juramento. Prometo consagrar o melhor das minhas energias, o mais puro dos meus sentimentos, e todo o meu idealismo, à educação nacional, a grandeza da pátria e a felicidade das crianças brasileiras. Eu quero terminar com este juramento, que é o juramento que eu levo comigo. Nem de psicólogo, nem de nada. É esse juramento que eu levo comigo. E a minha bandeira é de professora primária. Agora, ao me despedir de vocês, eu quero dizer a vocês, com toda a emoção, eu saio com saudade. Saudade de ser um de vocês, na sala, na escola, com as crianças. Até hoje tem saudade. Alguém disse erroneamente uma coisa, que a pessoa, quando envelhece, vai deixando de se apaixonar. É o contrário. A pessoa envelhece porque deixou de se apaixonar. E eu até hoje estou apaixonada pelas crianças, pelos professores, pela educação e por vocês. Amém. Um beijo no coração, na mente. Vamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Agora eu posso dizer que nesse dia eu estou recebendo, eu vou dizer a verdade, dada a importância desse livro, que foi um legado da minha vida, dos meus estudos de avaliação, que concentraram educação, aprendizagem, ensino e psicologia. A avaliação foi o fruto disso aí. Nesse dia, desse prêmio Nobel que eu estou recebendo aqui, que eu sinto que é um prêmio assim, excepcional. Eu realmente guardo isso como uma medalha, um prêmio, um tesouro que eu nunca recebi na minha vida, como estou recebendo hoje. Ter colegas do nível de vocês, superiores no conhecimento, no entendimento de escola, ainda serem capazes de olhar essa velhinha de 95 anos de idade. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado. Te amo, aguinha. Nada. Foi lindo. Tudo de bom para vocês, boa viagem, bom trabalho, bom serviço. A gente vai se ver breve, né? Deus quiser.
Não tem que ser em palestra. Se fizerem uma festinha, me chamem. Agora, eu sei que vocês teriam perguntas, mas no tempo não dá. Mas vai dar da seguinte maneira. Vocês podem enviar as perguntas a quem, Rita, você achar melhor, que eu respondo por escrito. Entenderam? Individualmente eu respondo. Se forem, posso juntar numa live e a gente faz um encontro, não é? Um encontro para responder todas de uma vez. Mas não deixem de perguntar. Por favor, fiquem à vontade. O papel que está com vocês podem me entregar, caso alguém queira deixar um recado, alguma coisa, tá? Depois eu passo para ela. Adriano, você quer falar alguma coisa? Não? Posso encerrar? Posso? Então, professora, eu acho que me cabe, em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da Subsecretaria de Ensino também, agradecer a sua presença e dizer que a gente teve uma tarde agradabilíssima, está sempre super convidada. Muito obrigada pela sua presteza, simpatia, sorriso e, principalmente, por acreditar. Isso é verdade. É isso. Muito obrigada. Não deixem de... Quando fizer a comissão da velha guarda...